Amiga da Rede Hoje e TV Hoje, um abraço. No ar, o TV Hoje Notícia. O superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio da EPA, Vanderlei Marra, foi demitido nesta quinta-feira, no período da tarde. 2 horas antes, ele concedeu uma entrevista exclusiva à Rede Hoje sobre os projetos para melhorar o sistema de abastecimento de água em Patrocínio e o equilíbrio financeiro que conseguiu na autarquia. Veja. Vanderlei, a gente fica feliz de ver que a cidade, no setor de água, está resolvendo o problema quando tantos municípios estão com problema, né? Bom, uma grande vantagem é a questão financeira. Com a gestão do prefeito Deiró, nós conseguimos fazer com que o DAEPA pudesse aprovisionar um volume de recursos suficientes, primeiro, para manutenção do sistema existente e investimentos. Os investimentos é que são o diferencial para que a gente possa oferecer o produto melhor. E esses investimentos, nesse 1 ano e meio, já foram visíveis, tanto na parte operacional, com máquinas, 2 retroescavadeiras, caminhões, 2 caminhões, caminhonetes, cabine dupla, motos, ou seja, dá condição para que o DAEPA possa fornecer um serviço de qualidade. Nossa manutenção caiu quase 50%, haja visto que são equipamentos novos com mobilidade muito melhor. E investimentos na área de produção, que é adutora, é a condição que a gente tem hoje de trazer o produto para patrocínio e poder distribuir com mais quantidade e constância. Agora explica um pouco para nós essa adutora, porque você está saindo uma tubulação nova e inclusive vai ter uma transposição da rodovia da BR-365 e tal. Vocês já conseguiram essa autorização? Como é que é? Sim, a adutora é uma tubulação em ferro fundido de 400 milímetros, né, que é a maior adutora que existe hoje no sistema nosso. E essa adutora tem 4,5 km de distância e nesse percurso a gente tem a transferência não destrutiva da rodovia BR-365. É uma transposição por baixo, uma perfuração horizontal e depende da autorização do DENIT. Nós apresentamos todas as condicionantes exigidas pelo DENIT e fomos até certo ponto até surpreendidos com a aprovação, porque o projeto é todo doméstico do próprio DAEPA e ao mesmo tempo era a última etapa de licenciamento, porque nós passamos também por um licenciamento ambiental, onde a doutora percorreu aí alguns locais de preservação permanente, fazendas e áreas com vegetação. Isso tudo foi um trabalho desenvolvido pelo próprio DAEPA e que fez com que o custo dessa doutora pudesse chegar aos cofres do DAEPA com recursos próprios, sem que a gente pudesse financiar e colocar em dívida qualquer atividade, qualquer período do DAEPA. O DAEPA estava numa situação difícil, né? Não estava assim insolvente e tal, mas estava numa situação difícil. E agora vocês conseguiram recuperar o DAEPA financeiramente, inclusive, e você me disse que isso agora para frente não vai ter mais problema, né? Eu entendo que o DAEPA não pode, em momento nenhum, deixar um dia sem promover qualquer tipo de investimento, seja na melhoria do sistema ou seja na melhoria da qualidade. O DAEPA, quando ele passa um período sem investimento, a gente sente na operação, ou seja, fica mais difícil você conseguir colocar com constância e qualidade a água nas residências. A administração do Deiró, ela foca muito nesse aspecto, no aspecto de fazer o caixa, de ter o financeiro, para que você possa operar, tanto na tranquilidade do dia a dia, como nos investimentos. E para que a gente possa ter essa garantia, nós precisamos controlar as despesas, controlar os excessos, as gorduras, e é o que nós temos feito. E temos mostrado que se em 1 ano e meio a gente conseguiu fazer esse volume de investimento, se o DAEPA manter uma sequência de trabalho nesse mesmo ritmo, a gente pode ter certeza que o DAEPA vai ficar autossuficiente, nós não vamos ter muito problema no futuro, não. Esse problema de abastecimento e tal, você está resolvendo isso com a adutora e tal. No futuro, pode precisar de outras fontes de água. O Dourados está praticamente bloqueado, está um problema lá de conflito. Então, quais as opções que o patrocínio tem para buscar água se a água do Córrego Feio não for suficiente? Bom, nós temos que deixar claro que o conceito universal hoje é o uso racional e consciente da água. E a partir desse momento, o que as autoridades têm que
prever e tentar buscar com eficiência. A nossa distribuição de água no Brasil e os municípios de forma geral, elas possuem uma perda muito grande em função de vazamentos, em função de tubulações antigas, em funções de clandestinidade. Essa perda, ela é da ordem de 40% em média no país. Se você analisar que nós estamos aduzindo de um córrego feio hoje para alimentar a nossa população de 90 mil habitantes, você imagina que com a condição de fazer o uso racional dessa água, nós teríamos mais 40%. Ou seja, nós teríamos um manancial suficiente para abastecer Patrocínio com 120 mil habitantes. E é esse a busca do DAEPA hoje. Agora, existem opções? Sim, o Uberlândia tem buscado hoje a sua quarta adução, me parece, na represa de Capim Branco. Ou seja, já é um tipo de outorga e é um tipo de adução diferenciada. Nós também temos uma represa, que no futuro nós podemos pensar num projeto dessa natureza. Mas temos outros projetos momentâneos que vai nos atender com grande satisfação. Por exemplo, elevar a nossa barragem. A barragem do Córrego Feio hoje, ela não tem reservação suficiente nem para um dia. Mas se a gente colocar um barramento com volume, nós podemos ter reservação aí para 5, 7, 10 dias, ou um mês, dependendo da altura que a gente fizer. Isso tudo são projetos que o DAEPA tem que desenvolver durante esse percurso agora de novas buscas, de novas oportunidades para captação de água. Mirei, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo aqui. Eu até tenho acompanhado assim, ao longo dos anos, as administrações do DAEPA sempre tiveram uns pés no chão, né? E você está conseguindo algo muito bom para a cidade e não é para agora não, para gerações futuras. Então, parabéns. Eu até falo muito aqui dentro da nossa administração, os funcionários são os mesmos, a equipe é a mesma. O que eu acredito que o DAEPA está fazendo de diferente agora é a conscientização. Nós conscientizamos todos os envolvidos de que essa água é a maior importância do ser humano. E a gente tem que fazer com que esse produto não tenha nenhum tipo de dificuldade para atender as residências e os seres humanos. Então é o seguinte, vamos dar muito valor nessa questão da água, ajudar o DAEPA a conduzir esse processo e ao mesmo tempo valorizar esse produto. Esse produto não é simplesmente um produto que você abre uma torneira e não olha para ele. Não, vamos olhar para ele, vamos cuidar dele e conscientizar de que o consumo racional é hoje uma emergência, é uma necessidade e ninguém pode ficar fora dele. Nós precisamos muito desse consumo racional, não por questões financeiras, mas por questões de natureza. A notícia da demissão de Vanderlei Marra do Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio da EPA saiu primeiro no site Mais Um Online, publicada nesta quinta-feira à tarde pelo jornalista José Eloy Neto. Ao ter contato com a informação, a TV Hoje entrou em contato com Vanderlei. Ele disse que não sabia e que deu uma entrevista sem saber da demissão. Depois foi surpreendido com a decisão do prefeito Deiró Marra, inclusive com uma nota oficial em que dizia que o Vanderlei teria pedido demissão. Ele nega. Vanderlei Marra prometeu na próxima semana dar uma entrevista à TV Hoje, aí com a cabeça fria, né, saber o que foi que aconteceu, para poder falar com mais detalhes aqui no TV Hoje Notícias. Por enquanto é só. Um abraço a você que está sempre ligado aqui nos canais da Rede Hoje e TV Hoje. Até o nosso próximo encontro. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever e de acionar aí o sininho para você receber sempre as notícias em primeira mão. Um abraço e até o nosso próximo encontro.